Sou a Janete Ribeiro, eu sou embaixadora do projeto WIDES, que é Women in Data Science, da Universidade de Stanford. Eu fiz um trabalho com eles há 5 anos atrás e um estudo que estávamos fazendo era exatamente sobre o perfil do profissional da área de ciência de dados. E tivemos uma surpresa, que foi identificar que nessa área tínhamos quase nenhuma mulher. Não é um universo muito pequeno. E aí começou esse movimento de tentar, propagar e disseminar o conhecimento, o interesse das mulheres pela área de tecnologia e de ciência de dados. Bom, do estudo, como eu comentei, o que a gente detectou, dos problemas nessa área de ciência de dados, primeiro, a falta é praticamente total em todos os níveis da presença feminina dentro dessa área, tanto nas funções básicas e piorou ainda nas funções de maior decisão. Só que a gente está perdendo um pouco o navio. Enquanto os homens estão se preparando com um perfil de tecnologia, só 30% das mulheres estão se formando nessa área. E aí é uma opção nossa. E aqui, assim, para ilustrar os conhecimentos, a presença feminina na área de exatas, a gente vê que das maiores invenções femininas, 50% são na área de exatas. As mulheres que inventaram o código, o software de computador, o Wi-Fi, o algoritmo, que é a base da inteligência artificial, os equipamentos móveis, o celular, e a cerveja para a gente aguentar a nossa vida. E esse é o grande desafio do projeto WIDES. É procurar, até 2030, a gente ampliar 30% a cada ano a presença feminina dentro da área de tecnologia. A ciência de dados precisa nos trazer a inteligência e, além de tudo, gente, pesquisa. Precisamos muito pesquisar. O Brasil precisa de pesquisa. Seriguela. Nós temos frutas maravilhosas que são superfoods. Já está sendo comprovado, só que está sendo comprovado por indústrias internacionais. E a gente teria uma oportunidade enorme de fazer uma transformação na sociedade brasileira com o que a gente tem. Foi de como incentivar as empresas a mudarem, repensarem seus negócios e como fazer a transformação de tudo que está acontecendo em relação à sociedade. Por que as carreiras relacionadas à ciência de dados valem tanto? O profissional é tão requisitado. Porque com isso, com os dados que estão disponíveis dentro das organizações, dentro da sociedade, a gente pode fazer N milhões de coisas. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas. Aqui eu falo que, assim, Alvin Toffler, eu sou fã de carteirinha dele. Por quê? Ele fala que a gente tem que aprender a reaprender. E a vida é isso. Ainda mais uma vida mudando a cada 2 anos, 3 anos. Ou 1 ano, né? Então, estar sempre disposto a estar reaprendendo, reaprendendo e reaprendendo. Não existe mais verdade absoluta, né? Bom, aqui um pouquinho do que está acontecendo com a carreira. A gente está falando que é uma carreira em ascensão, aqui em janeiro de 2015, e ela continua crescendo. Tem vaga pra caramba e não tem gente. Então, eu já estou dando uma dica de profissões do futuro, tá? Aqui um pouco dos grupos. Vou fixar no que eu gosto mais de mostrar. A quantidade de mulheres com relação aos homens. E mulher, para a ciência de dados, ela é tão minuciosa, gente. A gente presta atenção em tantos detalhes. Então, era muito importante ter mais mulheres trabalhando com a gente, tá? É porque a gente que trabalha com tecnologia, é muito lógico quando a gente fala na parte de dados. É difícil a gente explicar para a gente do dia a dia, ou muitas vezes que é de outra área, como que isso acontece, para onde que vão esses dados. O que a gente pode dizer é que a partir do momento que a gente trabalha com dados, independente para uma máquina, ele é apenas um dado. Agora, o que você vai fazer com ele, como você vai trabalhar e por que você está utilizando esse tipo de dado, quem decide e quem vai fazer essa ramificação é o comportamento humano. Hoje o conhecimento, ele está em todo canto. Ele está acessível. E esse modelo, ele se retroalimenta.
Porque a Grazi compartilhando informação com uma pessoa de Stanford, a gente fez o sequenciamento aqui em São Paulo com alguns cientistas da USP, junto com um pessoal de Stanford, tranquilamente. E esses dados, e o que eles destacaram? Olha, o sequenciamento que a gente fez do corona por si só, hoje não traz muito resultado. Mas isso sendo compartilhados em um banco de dados aberto pelo mundo, vai fazer com que acelere o entendimento do comportamento do vírus e a consequência a criação de uma vacina, ou de um remédio, ou de um tratamento para isso. E é esse o mundo fantástico que a gente está inserido. Hoje, você tem que compartilhar essas soluções. Você deve compartilhar essas soluções, porque os problemas, eles não são mais localizados. Eles são de forma globalizada, né? Mas, para que isso aconteça, você tem que ter um ambiente, um lugar, uma comunidade, uma empresa, um governo que ofereça para o cidadão, para as pessoas, uma base tecnológica. Porque a maioria das pessoas não vende tecnologia, elas têm um tempo para acessar essa tecnologia, essa base de tecnologia. Então, a gente precisa de ambientes que proporcionem esse desenvolvimento colaborativo e a construção de coisas, no caso, construção de produtos e serviços. A mídia, hoje, ela tem aí como exemplo, né, o Facebook, que é considerada uma das maiores empresas de conteúdo e não produz nenhum conteúdo. Em termos de mobilidade, o Uber é a maior empresa de mobilidade, ele não tem nenhum carro, não é proprietário de nenhum carro. Então, o que possibilitou o crescimento tão exponencial num tempo tão rápido dessas empresas, né? A manipulação dos dados, né? O que essas empresas fazem é uma manipulação de dados e elas usam as pessoas como produto para que elas possam oferecer esses serviços. O difícil que nós tivemos de fazer essa transformação do dado cultural dado. Nós tivemos que garimpar esse dado para ver, olha, dessas 440 tabelas, o que eu tiro daqui? O que eu vou aproveitar daqui? Quais são os dados relevantes que eu necessito para poder fazer minha modelagem? Então, nós desenvolvemos uma plataforma, né, considerando todos esses dados, em que a gente cria layers, né, de informações, olhando para a cidade e a disponibilidade dos ativos, com as características das habitações que estão sendo buscadas. Falando um pouco agora do mercado de digital, a primeira coisa que eu quero passar para vocês é que o digital ele não é um software, ele não é um aplicativo, ele não é um hardware. Ele é uma profunda forma de mudança de fazer as coisas. Mas é uma cultura. E é muito difícil a gente desconstruir o que nós construímos até agora. Ele é uma cultura profunda. Eu estava com o Oscar Montemura agora de manhã, meu filho estava junto. Então, assim, é muito difícil você desconstruir aquilo que você construiu e você botar outra coisa na cabeça. Então, o digital ele veio como uma cultura de simplificar, de sustentabilidade, de pensar no todo, de pensar e de fazer acontecer rapidamente. Eu começo a acreditar que o mundo de hoje está muito próprio ao que nós desenvolvemos. E a gente tem que entrar no mundo digital, tem que entrar em bancos de dados, tem que entrar em inteligência. O banco de dados hoje tem que ser humano também, ele dá muito mais informação para o meu cliente. De primeiro era nome, endereço, telefone e tal. Hoje sabe o esporte que gosta, o que gosta, o que você quer receber. Então, esse mundo, a gente tem que ver isso como um grande facilitador nosso com o consumidor, nosso com o nosso negócio final. Eu me formei em ciência da computação, depois eu fiz MBA em gestão de projetos, e no MBA eu me lembro muito bem que alguns professores falavam assim, quando você for uma boa gestora, ou para você ser uma boa gestora, né, um dia vão te perguntar qual é a sua formação original e você nem vai lembrar qual foi. E aquilo meio que ficou. Eu que um dia foi escolher um curso de exatas, e para quem tem meninas ou para quem se formou, quem que se formou em exatas? Vocês ficaram com medo do vestibular por causa da matemática?
Porque eu quase escolhi cursos de humanas, ciências contábeis, administração, tradução, interpretação, qualquer coisa menos exatas, porque eu morria de medo de matemática. Mas alguma coisa me empurrou, eu fiz ciência da computação no vestibular, e incrivelmente eu acertei 6 questões que eu nunca tinha conseguido acertar durante o meu último ano do colegial. Então, às vezes, coisas assim acontecem, e hoje eu sou muito grata de ter tido a coragem naquele momento, porque, na verdade, eu não tinha tido nenhum insight, nada. E hoje é muito comum a gente ter muitos coletivos, né, de meninas, de mulheres incentivando tanto 3% só dos prêmios Nobel de Ciências de mulheres, né? Menos de 30% em ciência e tecnologia, e quando a gente vai para posições de liderança em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, menos de 20% são de mulheres. Então, isso foi algo que eu só descobri muito depois já de ter desenvolvido mais de 15 anos de carreira. Bom, mas como mulheres cientistas, né, podem mudar o mundo? Talvez a gente não tenha muito essa cara, né, no dia a dia. Talvez eu me aparente mais com essa aqui. Mas por causa desses números, né, eu fui também fazer um recorte mais próximo da área que eu estou, que é de dados. Hoje, quando a gente fala de dados, acho que a palavra-chave, o buzzword que está em todo lugar, é inteligência artificial. E só menos de 26%, né, dos profissionais da área são mulheres. Quando a gente fala de dados, aí a gente precisa olhar para um contexto um pouco maior, né? Essa capa da The Economist de 2017 fala que dados são o petróleo. Né? Toda uma economia de dados que já está entre a gente, né, na palma da nossa mão, e que tem influenciado cada vez decisões sem que a gente perceba. É um pouco assustador isso. Os dados estão em todos os lugares, né? Mas para a gente extrair algo deles, tem esse, digamos, ciclo de vida, né? Sair dos dados, do bando de dados, ainda não é um banco de dados, passar, extrair alguma informação, conectar essas coisas que viram conhecimento, para daí a gente tirar insights para tomar alguma decisão que seja uma decisão sábia. Isso tem mais a ver com o futuro, mas o futuro está muito mais ligado a entender coisas do seu histórico passado, para daí você inferir algo, né? Predizer algo. Quando a gente fala de sociedade em termos gerais, acho que é quase que um consenso de que as desigualdades elas só aumentam, né? E não adianta a gente resolver o nosso problema se o nosso entorno não é atendido da mesma forma, porque aquilo vai voltar para a gente também. Então, como é que a gente chega no resultado dessa equação? Né? É difícil, e a gente vai ver que não é um mistério, não é uma incógnita. Tem sim passo a passo para isso. Bom, aqui eu peguei da Wikipedia a definição de ciência de dados. Alguém quer ler aqui? É só, na verdade, para a gente falar que desenho é muito melhor, né? Então, eu não vou nem ler, depois vocês podem procurar na Wikipedia, mas é como se fosse um quebra-cabeça. E eu gosto bastante dessa representação, porque ficam todas aquelas palavras-chave que a gente ouve falar quando se fala em ciência de dados, enfim. E a gente nunca sabe muito bem onde que está o quê, né? Isso aqui é um resumo disso daqui. Então, se a gente pensar em 3 grandes grupos de conhecimento, né? Áreas de conhecimento. A gente tem a ciência da computação, né, naquela que eu me formei, matemática e estatística, e áreas de negócio, áreas de conhecimento aqui embaixo. Quando a gente pega a interseção de uma área de negócio, né, com matemática e estatística, a gente tem a pesquisa tradicional. Quando a gente pega uma área de negócio de conhecimento com a ciência da computação, a gente tem o desenvolvimento de software tradicional. Computação com matemática e estatística, machine learning. E a ciência de dados fica aqui, nessa interseção de tudo. Eu escolhi trazer cientistas de dados que eu sigo e que tem muito uma visão que eu tive a gratidão, né, de acumular também ao longo da minha vida. E a primeira é a Cathy O'Neil, que escreveu um livro que chama Weapons of Math Destruction.
seriam armas, né, de destruição, não de massa, armas de destruição matemática. How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy. Então, como que o Big Data, né, em vez de, imagine, a tecnologia devia vir para resolver os nossos problemas. E, na verdade, as desigualdades elas podem ser ainda mais enfatizadas através desses viéses inconscientes nos códigos de quem desenvolve. Então, é super urgente que a gente trabalhe isso. Então, aqui só para a gente ver rapidinho, um dos quotes da Cat O'Neill, é que processos de Big Data codificam o passado, né? Como eu falei, a gente estuda os dados e eles não inventam o futuro, porque isso requer imaginação moral, que somente nós humanos podemos prover. Nós temos que explicitamente embutir princípios melhores em nossos algoritmos, criando modelos de Big Data que sigam a nossa orientação ética. Algumas vezes isso vai significar colocar na frente o que é justo e não aquilo que dá lucro. E quem trabalha na iniciativa privada sabe quanto isso é difícil numa decisão de requisito de um sistema, né, de um projeto de sistema. Então, não há nada de artificial, né, a inteligência artificial. Ela é feita por pessoas, para pessoas, e impacta pessoas. Então, a gente tem como responsabilidade, né, por sermos nós mulheres, estarmos aqui hoje. Temos o privilégio, né, de estarmos aqui em São Paulo, que é o lugar onde, como a Janete falou, estamos no lugar certo, na casa do Grupo Mulheres do Brasil. Nós somos parte de um público muito pequeno, muito qualificado, que pode pensar nas outras mulheres, nas outras pessoas que talvez não vão ter as mesmas oportunidades que a gente teve, que a gente ainda vai ter na vida. Para a gente ter esse êxito na pesquisa, a gente tem que ter competência para buscar, encontrar, acessar, interpretar conteúdos escritos e numéricos e avaliar a capacidade de ampliar essas informações de saúde. Uma coisa que é o futuro, que a gente precisa trazer desde a escola, em inglês chama literacy, é a capacidade e o conjunto de habilidades de uma pessoa de ler, entender e depois saber o que filtrar e depois saber o que fazer aquilo com a própria saúde. Então, essa literacy em saúde vai trazer essa alfabetização e já existe vários movimentos de e-health literacy, que seria essa interação entre as práticas de saúde. É um teste para a gente saber o que o consumidor acha, se ele gosta, se ele não gosta, pegar possíveis pontos de fragilidade que a gente não conseguiu identificar num ambiente controlado para melhorar e disponibilizar para mais pessoas. E aí o que a gente viu já faz 4 meses que ele está em teste. É que muitas pessoas entravam e aí quando elas veem esse diferencial, elas conseguem ver o cabelo, ver o dano, ou mesmo depois elas voltam para ver se melhorou, a gente viu que a pessoa se canta. Então, e como é que a gente ativa essas meninas aí para virem para esse nosso mundo que está virando um mundo de dados? Não dá mais, né, para a gente falar somente de licenciamento, eu tenho que trazer a inovação para dentro de casa. A gente vai ver aqui ao longo, a gente está trazendo alguns dados, que as empresas estão virando empresas de tecnologia. Hoje, as empresas de tecnologia concorrem mais com os clientes e parceiros para recrutamento do que entre nós mesmos. Por quê? Porque todas as empresas estão virando empresas de dados. Então, o número de recrutamentos que ela precisa fazer na área de tecnologia com pessoas está crescendo. Então, nós estamos aí competindo, né, de uma forma boa com os nossos clientes e os nossos parceiros. O propósito da Microsoft é como é que a gente consegue empoderar cada pessoa e cada organização do planeta a atingir mais. Então, como é que a gente ajuda? Com inteligência artificial, com dados, com tecnologia, como é que a gente traz a tecnologia para o benefício da sociedade, para o nosso benefício como cidadão, para o nosso benefício como funcionário, como parceiros, para os nossos filhos, para tudo. Então, essa é a nossa missão. A oportunidade de transformação está na inteligência artificial. Como eu falei, vou falar bastante aqui. Tudo é dados, né? Tudo agora é dados. A questão é como a gente usa, como é que a gente pode usar, o que a gente faz com esses dados. E tudo tem inteligência artificial, mesmo que a gente não saiba. Como é que eu garanto que eu sou ético e responsável com o uso da inteligência artificial? Então, a gente tem a LGPD entrando em vigor, que são a questão da Lei de Proteção de Dados. Como é que eu garanto que as empresas, nós estamos usando, vocês, nossos clientes parceiros estão usando
a inteligência artificial de forma correta, ética e responsável? Como é que eu garanto que eu sou inclusivo? Se eu não for diverso, eu posso não ser inclusivo no uso da inteligência artificial. Se eu só tiver homens programando, eu posso não ser inclusivo no desenvolvimento de algum aplicativo. O que a gente quer fazer? A gente quer juntar o conhecimento que a gente tem do especialista com os dados e não deixar o algoritmo decidir sozinho o que é relevante. Essa é uma foto que ficou famosa, que é a primeira turma do bacharelado em Ciência da Computação da USP. Que ficou famosa por quê? Porque se a gente olhar lá, quase que só tem mulher. Tudo bem, tem um outro cara de cabelo comprido, né, anos 70, mas a turma era formada por 70% de mulheres, nos anos 70. Eu entrei 14 anos depois dessa turma. Tinha 20% de mulheres na minha turma. E era uma turma com bastante mulher. Hoje, a turma que entrou agora tem menos de 10%. Essa turma entraram 5 meninas, eu peguei agora assim, a lista, depois a terceira chamada, 5 meninas em 60 alunos. Então, foi uma queda muito grande. E se a gente olha aqui o histórico de formados, a gente vê a relação. É que o número de alunos por turma também foi crescendo. Mas foi crescendo o número de alunos por turma e foi crescendo a diferença entre homens e mulheres. Agora a gente tem menos de 10%, já teve turma com 2 alunas só em 60. Tá? E isso é uma coisa que a gente vem agora trabalhando para aumentar, então oferecendo cursos de computação, fazendo palestras, tentando chamar as meninas, indo lá na escola. Então, com essa experiência de começar a dar curso para a escola, a gente começou a dar curso de programação para ensino médio. Ensino médio já é muito tarde. A gente perde as meninas com 11 anos, 12. Eu dei aula para meninas de 14, com 14 anos, elas já falam, matemática não é para mim, isso não é para mim, né? Isso não entendo. E é muito chocante, porque eu fui conversando com professoras de escola, no começo, no Fundamental 1, as meninas são tão boas quanto os meninos, ou melhores alunas de matemática, e gostam de matemática. Na adolescência, quando entra na puberdade, vai mudando. Porque aí começa a ser mais importante o que o grupo acha, qual que é, né? Qual que é a minha persona, né? O que os outros estão vendo, em que grupo que eu me encaixo. E é um problema, e isso não é aqui no Brasil, isso é no mundo inteiro. Mas eu estava, na semana passada, num evento na Argentina, dessa organização para a pesquisa sobre robôs assassinos. São armas letais autônomas. E isso envolve diretamente os pesquisadores de inteligência artificial. Então, já faz 5 anos que a comunidade de pesquisa internacional lançou um manifesto apoiando que as armas letais autônomas sejam banidas. A gente percebeu no mercado, será que a lei vai pegar? E aí começou todo mundo deixando. Pesquisa, dizendo só 15% estava preparado. Exato. A teoria do vamos deixar acontecer para ver o que vai dar. O machine learning, aprendizado de máquina, ele foi feito para treinar e aprender coisas que não mudam. E esses dados têm o que a gente chama de um concept drift gigante. O que significa isso? Os clientes começaram a performar melhor. O quadro clínico, que no caso é uma variante rara, patogênica, causa em alguém. E aí vai estar não só com o quadro clínico, mas com evidências, com artigos, com casos conhecidos. E aí vários laboratórios vão publicando isso. Quanto mais gente publica, mais constata que realmente aquela variante ela é patogênica. E eu tinha um amigo meu que falou, cara, você vai ficar sem emprego, porque ninguém precisa de um DBA, ninguém precisa de um AD, quando a gente está falando de bancos de dados NoSQL. Na hora eu fiquei um pouco estressada com ele, mas eu quis descobrir o que era esse raio de banco de dados NoSQL, porque já que eu ia perder o emprego, era melhor eu saber o porquê. E foi assim que eu comecei a trabalhar mais com o MongoDB.
O que tem de legal nessa história? Eu descobri que não. Eu voltei no emprego por algum tempo, a não ser que eu queira mudar de área. Nesse período também eu ganhei alguns prêmios fora do Brasil. Eu ganhei o prêmio da Microsoft de MVP, ganhei o prêmio de RD e depois eu ganhei 2 prêmios também da MongoDB, que é o FBA Innovator, e o Williams Alva, que é um prêmio de inovação. Então eu vivo nos mundos que deveriam brigar e na realidade eles não brigam. Cada um deles tem espaço no momento certo e essa é a minha sacada. Uma das definições que eu mais gosto e muito simples sobre o que é Data Science, que eu ouvi num evento de tecnologia, é bem esse, assim, ó. É a arte de espancar os dados até que eles confessem. À medida que você... Big Data, né, que é outro termo da moda. É um grande montante, um grande volume de dados que muitas vezes as empresas não conseguem lidar adequadamente. Eles geram, né, montantes complexos, tanto para ser processados quanto para serem manipulados. Então, tem algumas formas da gente conseguir capturar, limpar, sanitizar, gerar insights, né? E aí, isso é um pouco do que a ciência de dados cobre, né? Que é esse conjunto de métodos, de técnicas, de aplicações de conceitos matemáticos e estatísticos, como é que a gente pode modelar esses dados para fazer predição, né, para tentar prever o futuro, ou como é que a gente usa esse conjunto de dados para avaliar o passado, que é um pouco mais da parte de data analytics, né? E é um pouco do que a disciplina de data science cobre pensando em grandes volumes de dados. E aí o que muda nos dados à medida que o varejo mudou e hoje a gente sabe que o cliente ele está no físico, no online, e ele quer ser reconhecido como, né, uma única pessoa, independente do canal com o qual ele se comunica, né? Muda, obviamente, essa questão de integrações mesmo. Então, tem basicamente 2 maneiras de lidar com isso. Esse conhecimento aqui também é ouro, que as empresas estão buscando muito esse tipo de know-how, que é o seguinte. Como é que aquela empresa que nasceu física vai para o digital, ou aquela empresa digital consegue abrir sua lojinha? Muitas vezes, ela tinha o seu sisteminha online ou o seu sisteminha físico, e aí elas, quando começavam suas operações, tinham operações completamente segregadas. Algumas delas construíam integrações para que, quando fosse atender o cliente, o dado conseguisse estar junto, e outras nascem nativamente integradas, que foi a escolha que o Magazine Luiza, por exemplo, fez. Esses criptógrafos lá da década de 90, eles estavam estudando alguma forma de garantir, com tecnologia, que as pessoas pudessem fazer transações financeiras de forma mais privada. Criptografia é uma forma de se falar entre pessoas de uma forma cifrada, onde somente aquelas pessoas que estão tendo aquela interlocução sabem o que está sendo discutido. Hoje existe uma discussão muito séria no mundo se criptografia não é um direito das pessoas. Ou seja, cidadão tem direito de falar de forma criptografada com outro cidadão. Esse é um direito da privacidade. É uma extensão de um direito do cidadão. É um direito de todo cidadão poder falar de forma privada com outro cidadão. É a tecnologia em volta no protocolo da rede Bitcoin e muito disso trazido pela tecnologia do blockchain que traz confiança para as transações. E é isso que é revolucionário. E a última frase que eu queria deixar para vocês é uma frase do Nathan Waters, que diz o seguinte: se você quer mudar o mundo com blockchain, então o que você está falando é construir protocolos abertos e não simplesmente uma outra startup. A gente, apesar de ter um sistema financeiro super robusto, muito seguro e um exemplo tecnológico, o sistema de pagamento brasileiro no mundo, é uma referência, ele ainda não é tão inclusivo. Então, hoje no Brasil, a gente estima que metade da população brasileira ainda é desbancarizada. E, ao contrário do que muita gente pensa, ter acesso a serviços financeiros não é luxo, é um serviço essencial pela nossa própria legislação bancária. Normalmente, as fintechs elas nascem muito nichadas. Então, como eu falei, aproximadamente 850, aumentou um pouquinho. As principais verticais que eu gosto de falar. O que é vertical? São aqueles nichos que eu falei para vocês. Então, a gente separa em fintechs de pagamentos, empréstimos, crédito, investimento, câmbio, gestão financeira,
educação financeira. Então, cada uma dessas fintechs, dessas verticais, tem as suas fintechs. Normalmente, as fintechs são classificadas dentro dessas verticais. O dado é do cliente. Se eu quero compartilhar os meus dados, não importa a instituição, eu tenho esse direito. Então, hoje, as instituições não compartilham porque a mentalidade é que elas são donas dos dados. O que a gente vê no Open Banking é essa transferência de poder da instituição para o usuário e o usuário tendo ownership mesmo desses dados e falando, eu quero compartilhar os meus dados com a outra instituição. E aí a instituição é obrigada a compartilhar esses dados de maneira eletrônica, segura, tecnológica, que são o que a gente chama de APIs. Eu gosto muito de falar que, assim, tecnologia é meio e não fim. O que a gente tem que prestar atenção e ter algum tipo de legislação que esclareça melhor é o fruto daquilo que você faz com a tecnologia. Os algoritmos foram feitos em 1940, já tinha algoritmo, já tinha, né, toda a programação, só que faltavam dados, faltava alguma coisa para a ciência decolar. Então, quando eu falo agora ambiente favorável, na verdade, há uns 5 anos que nós estamos aí com o ambiente favorável para rodar Big Data, para fazer, de fato, a coisa acontecer. Então, o que é Big Data? É um conjunto de... Viu, Ana? Presta atenção nessa parte, você vai ficar muito empoderada. É um conjunto de metodologias para quê? Capturar a informação, Ana. Armazenar e processar. Capturar, armazenar e processar. Porque capturar imagem, capturar som, tem que ter tecnologia, não é isso? Eu vou armazenar. Como que eu armazeno? De que forma, não é? E qual é o melhor modelo? Então, isso é o nosso chamado Big Data. Quem não é, diz que gosta de ser. O que é o Data Driven? Quer ter tomada de decisão com dados. Só isso. Data Driven. Então, você fala que você é Data Driven. Tá certo ou não? É claro, eu quero ter os números. Então, eu quero tomar a decisão com base em dados. Cada vez é mais importante. E o desafio é pegar esse imagem, som e texto, jogar numa equação matemática e ver o que dá. E não é difícil, hein? Monitoramento de pessoas, né? Então, o que a equipe de RH está começando a trabalhar? Inventamos agora uma coisa legal no RH. O People Analytics. Olha que improve. Só fazer conta no RH, só isso. Eu falei, People Analytics, marketing. Marketing vende. People Analytics, o que eu vou pegar? A base de dados dos colaboradores que está aqui, mandar o cara assinar o terminho, lei de proteção de dados, está autorizado, são 50 milhões, não vou. Uma profissão nova que vai nascer é advogado de porta de data center, né? Ficar processando todo mundo. Não, quem faz minha palestra não vai ser processado, não. Funcionário já autorizou, tá certo? Pega os dados, vai gerar um insight, um modelo e vou fazer a ação. Sou data-driven. Surgiu o BCG Gama, que eu vou falar um pouco mais sobre o que é, mas é basicamente o braço de Data Science, que finalmente os sonhos se realizaram. Finalmente chegou o momento em que a gente consegue aplicar coisas que antes eram teóricas, super distantes da realidade, para resolver problemas reais do dia a dia, problemas do ser humano, das empresas, que a gente consegue observar e que já eram problemas há muito tempo atrás, mas que agora tem soluções muito mais avançadas. E esse é o princípio do BCG Gama, que agora eu faço parte. Eu sou literalmente 50% BCG, 50% BCG Gama. E eu não sou data scientist, que a ideia aqui é justamente qual que é a importância, né? A importância do BCG Gama, do BCG como um todo, é que a liderança seja capaz de fazer essa conexão, entender qual é o problema de negócio e entender como ciência de dados pode resolver esse problema. E o BCG Gama liderou um estudo global, que é o que eu estou trazendo aqui para vocês, para pensar um pouco, entender um pouco melhor com dados de o que está fazendo as mulheres não ingressarem nessa carreira, dado que ela é tão promissora, dado que existe tanta oportunidade nela e que, sendo bem sincero, a gente não tem nenhuma evidência estatística de que as mulheres performam pior do que os homens nessa área. Muito pelo contrário. Bom, primeiro mulheres são críticas em Data Science porque elas vão ajudar a gerar melhores soluções, né? Uma solução que é gerada só por homens, naturalmente vai ter um bias, né? E a crença é que, não só em termos de gender, mas em termos de todo tipo de diversidade, é importante, né, ter times mistos para evitar que esses bias naturalmente aconteçam, né? Porque muitas vezes eles são subconscientes, eles não são nem propositais, mas eles existem. Além disso, a gente tem a crença também de que mais diversidade traz mais inovação, né? E, obviamente, ter um grupo misto entre homens e mulheres vai
vai fazer com que essa inovação apareça de forma mais natural. E, por último, essa é a profissão da moda, né? É o que vai mais crescer, tem muita oportunidade, e a gente não pode simplesmente ignorar metade da população como parte do nosso recruiting pool, né? A gente quer mais talentos, não faz sentido nenhum que metade da população seja excluída dessas oportunidades. O que está acontecendo? O que está prevenindo as mulheres de ingressar nesse mercado? Tá? Então, 2 propósitos aqui. Entender por quê e entender o que a gente, como empresa que trabalha com Data Science, pode fazer para diminuir esse gap. Tá? E aí, o que a gente fez? Foi fazer um estudo internacional. Tá? Então, pegou um pool de países que iam desde os mais desenvolvidos até os menos desenvolvidos, países emergentes, países desenvolvidos. Cerca de 9 mil respondentes, e todos em começo de carreira. Então, estão querendo pegar justamente quem está tomando a decisão de ingressar no mercado de trabalho agora e em que área. Para a gente poder identificar o que está pegando exatamente nesse ponto de decisão tão importante, que é o que vai ditar, né, a carreira delas dali para frente. Tá? Tudo revelou coisas que, assim, sinceramente, como eu falei, não são da NASA, são simples. Mas a primeira coisa é, muitas mulheres veem o trabalho de Data Science como sendo extremamente teórico. Então, algo que, assim, a gente vai ficar lá na frente do computador, programando alguma coisa, e essa alguma coisa vai ser simplesmente, que eu brinco, é masturbação mental. A gente vai só ficar lá pensando e tentando criar alguma coisa da NASA que nunca vai gerar impacto nenhum. Então, falta um propósito. A segunda coisa é que é visto como, primeiro, nerd, né? Tem um estereótipo negativo, e competitivo. Né? Se a gente for pensar, muitos data science que as pessoas se relacionam, data tons, né? Ou qual é o modelo que performa melhor do que o outro, né? A guerra dos modelos, etc. É muito da conotação da carreira, que não necessariamente precisa ser verdade. A gente vai falar um pouco sobre isso. E o terceiro é que as pessoas sabem muito pouco sobre a carreira. Ninguém sabe exatamente o que é, né? Exatamente o que faz, como exatamente trabalhar nessa área. O propósito como Wave nossa é gerar experiências valiosas entre as marcas e os consumidores por meio de recursos conversacionais usando AI. Aqui também a gente, como eu comentei com vocês, a gente trabalha fortemente AI para voz, que eu também adoro, tá, professora Alessandra? Adoro, é minha paixão, voz para sentimento, voz para diversas coisas, compreensão. A gente faz toda a parte mais trivial que a gente fala, né, transcrição de texto, texto para voz, mas até interpretando a voz em um cenário, uma persona que represente a voz do que a gente quer fazer. Quando a gente está fazendo algoritmos, modelos de aprendizado de máquina, que é o famoso machine learning, a gente sempre tem que ficar tomando decisões. Aqui você está vendo um hambúrguer, essa hora é judiação, né? Com batata frita, um prato de vegetais. Qual prato vocês acham que é melhor? Depende, né? Depende da hora, depende de um monte de coisa. Se é sexta-feira, você está chutando pau lá e tal. Depende. Esse é o processo de aprendizado de máquina que todo data science tem que fazer. Ele tem que decidir o que é bom e o que é ruim. A gente está falando que educação muda completamente também, né? A gente está falando desde estudar em casa, estudo personalizado, e-learning, projeto baseado em ensino baseado em projetos, então faz com que as pessoas executem. Mas eles vão enfatizar muito social e a parte social e emocional das pessoas, esses skills, porque é isso que vai ser complicado daqui para frente. E os professores vão ser, talvez, só guia das pessoas e menos professor como a gente entende hoje. Nosso time de Data BI, graças a Deus, a nossa estatística é um pouco diferente, 55% do nosso time são mulheres, né? E a gente está contratando um monte de gente. A gente prioriza customer satisfaction de modo geral também, né? Então, por mais que tivesse dado um prejuízo, porque a gente reduziu a quantidade de agentes, mas o tempo gasto em agente, que é o que conta no final do mês, né? Que é o tempo que o agente está trabalhando, aumentou. Mas, mesmo assim, a gente decidiu voltar para 100%. Muitas das evoluções que aconteceram no mundo foram tecnologia. Eu tenho a capacidade tecnológica, né, processamento mesmo, bits and bytes, que gera muitos dados, todos estamos muito conectados, todos os sensores, todo o dispositivo é inteligente, todos esses aparatos tecnológicos geram cada vez mais dados. Então, a produção, armazenamento, etc., de dados
crescimento de forma exponencial. Isso é um dos principais pilares da transformação digital. Aí eu não sei se todo mundo sabe, né, mas eu fui a campeã mundial da NASA Space Apps Challenge, que é um concurso, uma hackathon, que no caso é um concurso da NASA. Então eu participei, vou falar desse projeto para vocês, que foi com inteligência artificial. E aí esse projeto ocorre há alguns anos já, uns 8 anos, se eu não me engano. E é a primeira vez que tem brasileiros que ganham o concurso. E aqui do Brasil foram 2 equipes, aqui de São Paulo, que eu tô, e uma de Salvador. E a de São Paulo, e no Brasil, na verdade, a única mulher sou eu que tenho a equipe, então nós precisamos de mulheres. Mas eu comecei minhas buscas já na graduação. Eu entrei na área da tecnologia apenas com cursos online, meu inicial mesmo. Não precisei de de graduação, eu entrei com cursos online. E depois que eu fui me especializando com pós-graduação, ao invés de fazer uma graduação tudo de novo, que já é um tempo grande, eu preferi fazer uma pós-graduação e fui super bem aceita no mercado. Qual é o caminho, né, para quem quer saber mesmo como começar? Frequente eventos, meetups, workshops como esse, palestras, porque foi isso que eu ia muito em meetups e ia fazendo network e aprendi muito em meetups, muito mesmo. Aí eu comecei a fazer cursos online, eu me encontrei mesmo indo no meetup da IBM, que aí eu me encontrei mesmo o que eu queria fazer e seguir a área de UX, né, que é User Experience. E aí foi o que eu falei, agora eu quero isso mesmo pra mim. Aí foi no meetup que eu fui, porque eu abri um leque na área de tecnologia, conheci várias coisas, e aí eu falei, agora sim, eu quero seguir esse caminho. Leiam sobre todas as áreas de TI, sabe? Porque ela vai abrir um leque para vocês. A área de TI é muito grande, abre um leque para vocês. Então, tem de tudo. Vocês podem escolher muita coisa. Então, leiam sobre tudo. Ouçam um podcast que vai ajudar muito. Eles falam muito sobre a vivência, no dia a dia mesmo, né? Eu mesmo gravei um podcast no hipster.tech falando sobre o projeto da NASA, o hackathon da NASA, todo o projeto, com a equipe. Quando eu tenho apenas os dados, eu não sei o que eles estão me dizendo. Mas quando eu começo a fazer uma exploração desses dados, eu consigo ter ideias de como melhorar o meu negócio. Olha, isso aqui está ruim por causa disso. Isso aqui é o trabalho de analista de BI junto com o Data Science. Aqui nessa camada, antes da visualização, eu posso utilizar o Data Science aqui, com os dados modelados, ou eu posso usar o Data Science aqui. Consigo transformar uma imagem em uma informação. De que forma? Com um serviço de conhecimento cognitivo. Ele é uma grande coleta de dados que acontece em alta velocidade, porque é o tempo todo, e uma grande variedade de formatos. Então, o trabalho maior do cientista de dados hoje é justamente aproveitar o valor dessas informações, é transformar o que não está estruturado em uma informação estruturada para conseguir utilizar essa experiência do usuário. A ONU lançou os skills, os 10 skills para o profissional do futuro. O que o mercado está buscando? Dentro dessas habilidades para trabalhar com dados, o que eu preciso desenvolver para começar essa caminhada? Porque é uma construção, é um tijolinho após o outro, você vai crescendo no degrau do conhecimento. Primeiro, você precisa ter um senso de entender o seu contexto, né? Você precisa ter um pensamento novo e adaptativo, porque se você traz a sua experiência velha para tentar aplicar no mercado que mudou hoje, ela não funciona. Hoje a pessoa vê uma notificação no celular, uma mensagem em uma rede social, e ali ela está procurando o seu produto. Então você precisa adaptar e evoluir conforme o comportamento do usuário evolui também. Precisamos de inteligência social, precisamos entender essa dinâmica da sociedade para conseguir aproveitar a onda do momento, né? Se eu não sei como a sociedade está se comportando, como eu vou me preparar para conseguir trabalhar com essas informações, com esses dados? Como que a gente consegue fazer essa engrenagem dar uma azeitada e rodar melhor? O que a gente assumiu lá na empresa? 4 pilares. Mudança de mindset da liderança sênior. Então, assim, não basta eu, como gerente de analytics para a experimentação, falar o que eu preciso fazer. Eu preciso que o CEO da empresa
entenda o que é preciso fazer. O primeiro pilar nosso foi, cara, a gente precisa convencer a liderança sênior de que eles precisam fazer com que o time deles, de fato, tenha essa visão mais analítica, tenha essa visão, esse mindset mais de dados, realmente. Democratização dos dados. É o que a gente está assumindo para a Unilever, que vai ser a gente está acreditando que vai ser o nosso sucesso. Vai ser o nosso pulo do gato. Isso já viu em outras empresas, pelo conceito realmente. Funciona muito dessa forma. Tornar a analytics disponível e viável o uso nas áreas de negócios, e fomentar, isso é o principal, que é a ideia do cientista de dados e cidadão cientista de dados. Somos um nicho, né? Quase 2% da população mundial são pessoas que estão dentro da área de tecnologia. Então, e esse poder está, digamos, nas nossas mãos. Eu acho que uma coisa que eu fiquei refletindo muito quando eu vi o resultado do estudo é que, na prática, o que está prevenindo a maior parte das mulheres de entrar nesse mercado é pura falta de conhecimento e serem vítimas de estereótipos, né? Então, isso começa muito desde do início, quando ela está escolhendo a universidade, o curso universitário que ela vai cursar. Que ela nunca veja como uma barreira, como algo que seja estranho ou fora do comum, mas que seja como uma escolha normal, uma das opções que ela tem na vida. E eu acho que é isso que vai começar a fazer mudar, porque, na verdade, todas aquelas barreiras, as 3 barreiras que a gente citou, não são pura e simplesmente percepções externas e desconhecimento. Então, eu acho que tem um monte de barreiras ainda para serem resolvidas, não simplesmente só o interesse. Ainda tem muita barreira, inclusive, de inserção, ambiente e referência para levar para as mulheres. O grande segredo desse momento da economia, da transformação digital, inovação, é que hoje, o problema de hoje é só hoje, ele é único. A ferramenta de 100 anos atrás não vai resolver o problema de agora. Então, assim, o nosso método de ensino precisa ser totalmente revisado, né? Agora a gente está fazendo exatamente o contrário. Trazer o ser humano para ser humano, para pensar, para refletir, para criar. Então, a educação não pode ser mais aquela coisa repetitiva. Você tem que estimular as pessoas a criarem mais. Do nosso projeto do WIDES é exatamente criar essas trilhas, né, para as pessoas buscarem os cursos corretos de acordo com o seu nível de conhecimento. Porque, assim, como vocês puderam, quem estava aqui nas palestras do dia todo, viram, várias empresas estão oferecendo, né, cursos, universidades, só que, assim, quando a pessoa é de uma outra área, ela não tem noção de onde eu começo. Então, assim, tem alguns cursos introdutórios de acordo com o setor da economia, enfim, que você vai, né, indo atrás para poder ter esse primeiro passo e aí evoluindo. Acho que deu para todo mundo aí ter uma boa visão em relação, né, do que é essa área, todas as grandes oportunidades que ela tem e desse trabalho que, sim, a gente, digamos, é um trabalho de formiguinha, mas é aquela velha história. Se ninguém começa, a gente nunca vai conseguir suprir essa defasagem toda. E aqui é exatamente isso que a gente está fazendo, né? Esse primeiro passo de um longo caminho aí que eu espero que nós possamos comemorar todas juntas aí essa conquista feminina. Tá? Muito obrigada.